Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 29 de novembro de 2014 e Deus trouxe ao meu coração, após a oração, uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. O primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto? Maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra,
porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui está, meu Deus, mais uma parte da Tua palavra. Senhor, meu Deus, fala conosco, Senhor. Fale com cada alma que vai ouvir a Tua palavra. Senhor, desvenda os seus olhos, para que contemple as maravilhas da Tua lei. Deus de Israel, opera, Senhor, com a Tua destra da justiça, Senhor Deus. Desvenda, Senhor. Tira, Pai, todo o mal. Repreenda, meu Deus, todo o mal que está nessas vidas. Opera, meu Deus, com a Tua força. Opera, Senhor, com o Teu poder. Porque nós não teremos que pelejar, porque é o Senhor quem peleja por nós. Senhor nosso Deus, seja glorificado em cada vida, Senhor. Desperta, meu Pai, aquele que está dormindo, e opera através da Tua palavra, e que ela vá e produza resultado pelo qual ela foi enviada. Em o nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Gênesis 3. Este livro foi escrito por Moisés. Moisés escreveu os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Números, escrito por Moisés. E nesse texto diz a palavra que Eva foi tentada pela serpente. Eva estava no jardim do Éden e a serpente apareceu ali e fez com que a mulher caísse em tentação e desobedecesse uma ordem dada de Deus, que Deus tinha dado a eles, Adão e Eva, para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham ali a árvore da vida para comer do fruto. Mas Satanás, como é astuto, os enganou. Fez com que ela fosse seduzida pela árvore, pelo fruto proibido, o qual Deus tinha ordenado para não comer. E a serpente fez com que a Eva até falasse coisas que Deus não tinha falado para ela. Como no caso de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, pelo fato de conversar com a serpente, já foi contaminada. O inimigo é tão astuto, meus irmãos, que ele contamina só do fato de você entrevistar um demônio. Quando a pessoa entrevista um demônio, ela já foi contaminada pela serpente, que está ali por trás, mentindo. Porque diz a palavra de Deus que nada que o inimigo fala é verdadeiro. Tudo que ele profere é mentira. Nele não há verdade. Jesus disse isso em João capítulo 8, que o diabo é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade. Tudo que Satanás fala é mentira, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Muitas vezes ele pode enganar dizendo ser verdade, mas é uma mentira. É um jogo de palavras, engano. E nós vemos por aí
que alguém vai entrevistar um demônio e acredita nas palavras mentirosas do demônio. Jesus não entrevistou o demônio. O demônio ficou perturbado, o gadareno, quando viu a presença do Rei Jesus. Que temos nós contigo, Jesus? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Vieste a nos atormentar antes da hora? E Jesus mandou que calasse aqueles demônios. E quando ele ia os expulsar, os demônios falaram: se vai nos expulsar, então ordena que nós iremos para aqueles porcos. E Jesus autorizou e expulsou aqueles demônios. Eles foram para os porcos. E os porcos se precipitaram no meio do mar e acabaram morrendo tudo. Então o diabo é o pai da mentira. É mentiroso. Quando você vai entrevistar um demônio, ele já vai vir com mentira. Por isso que não se deve entrevistar demônios, mas deve simplesmente repreendê-los. O Senhor Jesus nos ensinou isso. E nós devemos repreendê-los, expulsar o demônio e não dialogar com ele. E Eva dialogou com a serpente. A serpente, até aquele momento, ela não rastejava, ela andava. Andava de pé como ser humano. Era um animal, mas andava de pé, como um canguru, por exemplo. E o fato de Eva ter tido contato, o diálogo com a serpente, ela já tropeçou nas suas palavras, já aumentou aquilo que Deus tinha passado, aquela ordem que Deus tinha dado para ela. E acabou sendo enganada, como o apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo. A mulher, por ser mais frágil, foi tentada pela serpente e acabou caindo em transgressão. Ela estava longe do seu esposo Adão. Ela estava afastada do seu marido. Diz a palavra de Deus que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então Eva estava sozinha. E o inimigo ele vem quando a pessoa está sozinha, sozinho. Aí vem o tentador. Mas o que o inimigo queria? Ele queria que Eva fosse igual a Deus? Não. A intenção dele era acabar com o sonho de Adão e Eva. Era acabar com a humanidade. E até hoje, o desejo do diabo é acabar com todo ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porque o diabo é invejoso. Ele era um querubim ungido no céu. Ele fazia parte do coral de Deus. Ele era o regente da orquestra do Senhor no céu. E ele sentiu inveja de Deus. E ele falou no coração dele, no seu pensamento, que ele ia colocar o trono dele acima do trono de Deus. E Deus o expulsou aqui para a terra. Então a serpente, ela é astuta. E ela enganou a Eva. Ele vem para enganar. Ele oferece as coisas deste mundo. Ele mostra para você, jovem, as coisas desse mundo aparentemente parece que é bom. Não, usa essa droga aqui que vai te fazer a cabeça. Aí o jovem, por não ter experiência, por não ter conhecimento, por não ter Deus no seu coração, por não estar na casa do Pai, ele vai e experimenta aquela droga. Não! Usa essa droga aqui que você vai ser o super-homem. Você vai ficar corajoso. Você vai poder chegar em qualquer mulher que você quiser. Você vai ter tanto diálogo. Você vai ser uma pessoa que conversa bem comunicativo. Você vai conquistar aquela mulher. Vai. Usa essa droga que você vai conquistar aquela mulher. Aí o diabo sopra na tua cabeça. Você acredita que se você usar essa droga, você vai ficar mais solto, você vai ficar desinibido para poder chegar e conquistar aquela mulher. Ele está te enganando, jovem. O diabo está te enganando, jovem. Não faça isso. Não faça isso, jovem. Deus está te alertando. Não use drogas. O diabo é mentiroso, jovem. O diabo é mentiroso. Ele quer tragar a tua alma, ele quer levar a sua alma para o inferno. Ele quer fazer você se viciar na droga.
O diabo quer acabar com a tua vida. Uma vez começando na droga, você se torna um dependente. Você se torna como um zumbi. Você se torna uma pessoa viva morta, viciada em droga. E depois é raro uma pessoa se libertar disso, se não for a misericórdia de Deus. Ele quer te enganar. Jovem, você não precisa usar droga para conquistar uma mulher. Você precisa do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Ele é a luz do mundo. Ele vai iluminar a tua vida, a tua mente. Ele vai preparar uma esposa para você, jovem. Ele vai preparar um esposo para você, jovem. Ele vai preparar para vocês. Não use essas coisas. Não se entregue a este mundo de mentira. Não é do homem dirigir o seu caminho, mas é do Senhor. E quando Eva achou que estava tomando uma decisão sábia, quando ela achou que estava indo pelo caminho certo de satisfazer o desejo da sua carne, de comer do fruto proibido no qual Deus tinha falado para não comer, ela não foi atrás de Adão consultá-lo. Ela não foi atrás do seu marido confirmar se realmente ela podia comer daquele fruto. Ela não foi buscar a Deus. Ela tomou a atitude errada. Ela não deveria ter feito isso. Muitas vezes você tomou a atitude errada, se precipita. A palavra de Deus diz que nós temos que pensar, refletir no que a gente vai dizer. Nós temos que pensar naquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Nós temos que lançar nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E muitas vezes você toma uma atitude precipitada e você acha que esta é a direção, este é o caminho, e você se precipita. Às vezes você se entra em dívida, você empresta dinheiro a juros de agiota e fica todo endividado e não consegue sair dessa situação. Vira uma bola de neve, porque você não consultou a Deus. Porque você foi seduzida pelo inferno. A pessoa te apresentou um dinheiro fácil. E você foi através daquilo. Você foi seduzida por Satanás. E a serpente estava escondida atrás disso. Meu irmão, minha irmã, consulte a Deus. Davi, quando ia para a guerra, ele dizia: irei à guerra, Senhor, ou não? Ele consultava a Deus. Neemias também consultava a Deus. E Neemias prosperou em tudo que ele fez. Neemias restaurou Jerusalém. Neemias restaurou o muro de Jerusalém. Restaurou o templo. Neemias consultava a Deus como Davi. Eleva os meus olhos para os montes, para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem do Deus que fez os céus e a terra, meu irmão, minha irmã. O que Deus fez, meu irmão, minha irmã? Ele fez os céus e a terra. Ele fez somente os céus e a terra. Veja a grandeza de Deus. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Ele não poupou o seu único filho, meu irmão, minha irmã, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que você vai atrás da agiota na tua vida? Você não confia em Deus? Por que você tem que usar droga? Por que você tem que beber esta cerveja, este álcool? Por que você tem que fazer isso? Você só precisa de Deus, meu irmão, minha irmã. Você só precisa de Deus. Você não precisa provar que é homem usando drogas, fumando, bebendo. Não. Você só precisa de Deus. Adão e Eva tinham tudo. Deus proveu tudo para eles, meu irmão, minha irmã. No começo era assim. Deus criou todas as coisas, Ele não criou por criar, meu irmão, minha irmã. Ele criou os céus e a terra, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou as estrelas, Ele criou os animais pela terra, do pó da terra nasceram os animais. Ele criou árvores que dê semente, frutos, cada um conforme a sua espécie. Deus fez tudo isso. E depois Ele não tinha ainda mandado a chuva, e Ele fez o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança, e soprou nele o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois Deus disse que não era bom que o homem vivesse só, e da costela de Adão Ele fez a mulher, a Eva, a varoa. Ele fez a mulher.
e os abençoou. E ele disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra. Ele fez tudo isso por nós, meu irmão, minha irmã. Ele fez tudo isso para nós, seres humanos, que muitas vezes somos ingratos a Deus, que muitas vezes pegamos o prato de comida e nem agradecemos a Deus pelo alimento que Ele coloca em nossas mesas, e nem agradecemos a Deus pelo ar que nós respiramos, e nem agradecemos a Deus pelo pão de cada dia, pelo alimento que Ele nos traz à casa, à nossa mesa. Muitas vezes nós somos ingratos a Deus. Somos ingratos por tudo que Deus fez. E Deus passeava no jardim, Ele visitava a sua criação, Ele passeava todas as tardes naquele jardim. Mas Ele colocou aquela árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, para testar a sua criação, para ver se o homem amava a Deus de todo o seu coração, para ver se o homem era fiel a Deus, se obedecia a sua palavra, as suas leis, como até hoje é assim. Mas a serpente, ela está aí nesse mundo. Ela está para nos tentar. A serpente, um dia, Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Mas enquanto ele não for amarrado, ele vai continuar neste mundo, matando, roubando e destruindo, e tentando, e procurando a todos que ele possa tragar. Mas Jesus diz que Ele nos dará o escape, que Ele não nos deixará ser tentado além do que possamos suportar. Por isso o Senhor Jesus ensinou na oração sacerdotal: oreis para que não entreis em tentação. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Eva estava sozinha, sem o seu esposo. Estava sozinha naquele jardim. E a serpente estava lá. Meu irmão, minha irmã, você não pode ficar sozinho e nem sozinha com a tentação. Se você está sendo tentado no seu trabalho, fuja da tentação. Faça como fez José. Se você está sendo tentada no seu trabalho, fuja da tentação. Fuja da tentação. Não deis lugar ao diabo. Se a droga está te tentando, se você está tendo amizades, e essas amizades, essas pessoas usam drogas, e você está sendo tentado ou tentada, fuja dessas tentações. Fuja, corte essas amizades. Corte as amizades. Essas amizades, antes que você se perca, antes que você seja tentado pelo diabo e venha cair em tentação, e seja grande a ruína. Fugir da tentação. E Eva trocou simplesmente pela tentação a vida eterna. O jardim do Éden, o privilégio que eles tinham. Tinha todos os tipos de frutos. É como a história do filho pródigo que o Senhor Jesus contou. Tinha 2 irmãos e um dos filhos pediu a parte da herança. Ele se precipitou na herança, ele achou que já tinha direito da herança, o pai dele não tinha morrido ainda. E ele pediu: dai-me a parte que me cabe, eu quero a minha parte da herança. Aí ele pegou a parte da herança, ele pegou o dinheiro, aí o sangue subiu na cabeça. Ele achou que com dinheiro ele podia fazer o que ele queria. E saiu para se aventurar no mundo. Pegou todo o seu dinheiro, se prostituiu com as prostitutas, com as meretrizes, deve ter se embriagado muito, deve ter dormido nas ruas e aprontou um monte. Só que o dinheiro acaba, e o dinheiro desse filho pródigo havia acabado. Ele não tinha mais nada. E ninguém estava nem aí para ele mais. Ele foi tratado como um indigente, foi desprezado como um mendigo, visto aos olhos da sociedade com desprezo. Ele chegou a esse ponto. Toda a sua fortuna se tornou em nada. Porque o que o diabo quer é matar, roubar e destruir. Conseguiu fazer tudo na vida desse filho pródigo. Roubou tudo que ele tinha. E se ele tivesse contraído um vírus da AIDS, um HIV? Mas Deus foi misericordioso com ele. Ele poderia ter morrido. Mas o Senhor Jesus conta essa história para ilustrar apenas
a misericórdia de Deus, mas ela tem limites. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que você praticou, o que você cometeu. Volte correndo urgente para a casa do Pai enquanto há tempo. É Deus que vai julgar você. É a palavra de Deus que vai julgar. É Deus que quer te salvar. É Deus que vai te salvar. É Ele que é o nosso advogado. E o filho pródigo gastou tudo que tinha. Depois voltou à casa do pai e o pai o recebeu com alegria. Porque, meu irmão, minha irmã, há festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus mostra que quando a pessoa se acha justo demais, ela acha que ela não é mais pecadora. Ela não acha mais que peca. Quando a pessoa se acha justo demais. E Eva talvez achasse isso. Aonde caiu em transgressão. A soberba, meu irmão, minha irmã, antecipa a queda, procede à queda. E foi o que aconteceu. Eva caiu em transgressão. E Adão, ao invés de falar, não vou comer, Deus falou para não comer. Não. Simplesmente Adão comeu do fruto sem se preocupar com a palavra de Deus. E a consequência foi inevitável. A consequência foi inevitável. Quando eles comeram do fruto, eles começaram a perceber que estavam nus. Quando desobedecemos a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, a gente começa a perceber que nós estamos sem Deus. Se você não obedece mais a palavra de Deus, você vai se sentir nu espiritualmente. Você não vai se sentir mais seguro de andar neste mundo de pecado. Você vai se sentir uma pessoa como se tivesse síndrome do pânico, assustada com tudo. Você não vai ter confiança, porque você sabe que você está longe de Deus. Você sabe que você não está praticando a palavra de Deus. Aí você vai se sentir nu, sem proteção nenhuma. Até o anjo do Senhor se afasta daquela pessoa que conhece a palavra de Deus e não pratica. O anjo do Senhor diz no Salmo 34 que ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqueles que temem, aqueles que obedecem à sua palavra. E Eva cometeu a transgressão. Passou por cima da palavra de Deus, Adão fez o mesmo e foram punidos. Mulher até então não teria tanta dor no parto. E Deus disse que ia multiplicar a sua dor. O homem não tinha na terra que ele arava, que ele trabalhava, cultivava a terra, não tinha suor, cansaço, ele não tinha fadiga, ele não tinha espinhos e cardos, abrolhos no meio da sua plantação, como hoje tem na lavoura, tantos bichos na lavoura, tantos insetos nas lavouras que têm destruído as lavouras, as plantações de alimentos, que os agricultores estão intoxicando, enchendo de veneno, tudo quanto é alimento, tomates, abobrinhas e outros alimentos, por causa das pragas, por causa dos bichos, por causa do pecado. É o pecado que traz toda essa consequência. Desde aqui em Gênesis capítulo 3, a terra tinha tudo para dar. Não tinha bichos, não tinha nada, não tinha espinhos nem abrolhos, não precisava nem capinar, tirar lá os picão, tirar lá o joio do meio do trigo. Não tinha que fazer esse trabalho. Mas por causa da desobediência do homem e da mulher, hoje a terra está desse jeito. A terra está contaminada por causa do seu morador. A terra cambaleia e se murcha, enfraquece por causa do pecado. É como dizem Isaías, por causa do pecado. Hoje vivemos um tempo de guerra. Hoje vivemos um tempo de violência a qual nunca vimos. Violência a todo tempo, se mata por nada, é estupros, é homicídios, suicídios, é coisas terríveis que têm acontecido neste país, em toda a terra. Homens brigam por nada, como Tiago diz, cobiçais e nada tende, combateis e guerreais por causa de invejas, por causa do pecado, meu irmão, minha irmã. A terra está nesse ponto, escassez de alimento, escassez de água por causa do pecado, por causa da maldade do ser humano, que não se converte ao Senhor Jesus Cristo. E Eva
Adão e Eva perderam todo o seu privilégio. A terra passou a produzir espinhos, abrolhos. O homem passou a cansar, a sentir a fadiga, o cansaço. O trabalho passou a ser pesado. É como um saco de pedra nas costas. E antes não era assim. Porque diz a palavra de Deus que Deus trabalha até hoje. Jesus falou assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E Deus não se cansa. Os anjos não se cansam. E Adão e Eva não se cansavam. Adão, que era o provedor, não cansava. Eva cuidava do jardim, Adão cuidava das lavouras. E Adão não cansava. Mas por causa da desobediência, o homem passou a ter o cansaço. O homem passou a sofrer como até hoje nós vemos. E aqui no livro de Juízes, só para a gente falar mais a respeito do pecado, é só alguns versículos que eu vou ler aqui. Em Juízes capítulo 6, diz assim, é só alguns versículos: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que era mal naquela época? Era servir a outros deuses. Era Deus da fertilidade, era Deus do dinheiro. Eram deuses que a palavra de Deus diz que não são nada mais, nada menos do que demônios. Então eles passaram a servir deuses. Qualquer imagem de escultura, qualquer imagem de gesso, é deuses. E passaram a servir esses deuses. E isso aos olhos de Deus é abominação. Se apartaram do Deus vivo. Uma parte do povo que Deus tirou do Egito, que Deus tirou da escravidão, a herança desse povo. Muitos morreram no deserto, ficaram 40 anos lá no deserto e morreram lá. Os de 20 anos para baixo foram salvos e entraram na terra de Canaã, com Josué e Calebe. Então esse povo, quando estava numa boa, tudo numa paz, aí eles passaram a fazer o que era mal. Deixaram a Deus e começaram a ir atrás de mulheres, a se prostituir, atrás de dinheiro, atrás da própria cobiça. Atrás da sua própria cobiça. E se apartaram do Deus vivo. Foi o que Eva fez. Se apartou do Deus vivo. E o povo de Israel enfraqueceu muito. Deus entregou nas mãos dos inimigos por 7 anos. Se nós, meu irmão e minha irmã, não andarmos na palavra de Deus, se nós se apartarmos de Deus e passarmos a praticar as coisas desse mundo, a deixar de ir na igreja, a viver o bel prazer desse mundo, estamos perdidos. Diz que o nome daqueles que se apartam do Deus vivo serão escritos no chão, para ser humilhados, pisados pelo homem. O sal, se ele perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Não serve nem para alimentar gado. Deus, ele não chamou nós para nos apartarmos dele, mas ele nos chamou para sermos perseverantes até o fim, para que sejamos salvos, para entrarmos naquele descanso naquele dia.
Quando tomamos uma atitude de servir a Deus, como Josué falou, se vocês querem servir esses deuses, vocês servem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje esses deuses o que são? São ídolos, são pessoas, cantores, é um vício, é o desejo do teu coração, do nosso coração. É aquilo que fica acima de Deus. É aquilo que faz uma falta para você, se você não tiver. Então essas coisas ocupam o lugar de Deus. É o dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. É a idolatria pelo futebol e por tantas outras coisas. Isso ocupa o lugar de Deus. A pessoa passa a se desviar de Deus quando ela passa a ter um ídolo no seu coração. Um prazer, um desejo no seu coração. Aquela coisa passa a ocupar o lugar de Deus. E foi o que aconteceu com o povo de Israel e o que estava acontecendo aqui com Eva, que levou o homem à queda. Os dois erraram. O coração de Eva era: então vou ser semelhante, eu vou ter o mesmo conhecimento que Deus tem. Ah, então eu não vou precisar mais de Deus. O ser humano, ele quer ser independente. O ser humano, ele não quer depender de Deus. Quer viver o seu livre-arbítrio. Lógico, Deus deu o livre-arbítrio. Mas o homem, ele tem que ser dependente de Deus. Dependente. Por amor, não por obrigação. E Deus provou isso. E viu que no coração de Eva não tinha este sentimento. Embora Adão e Eva fossem perfeitos, mas eles não foram sinceros com Deus. Não amaram a Deus de todo o seu coração. E a consequência de Adão e Eva foi trágica. Perderam depois um filho. Perderam Abel. Caim matou Abel. E Caim passou a ser vagabundo na terra. Caim passou a ser perseguido. Sofreu um bom tempo nesta terra. E Adão e Eva perderam seu filho Abel por causa do pecado. A partir daí, meu irmão, minha irmã, entrou a morte no mundo. A partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, entrou a morte no mundo, o pecado. O pecado, meu irmão, minha irmã, ele é pior do que o câncer. O pecado, ele é a transgressão da lei. É desobedecer à palavra de Deus. E Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. Mas João também diz: filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado. Mas Deus não quer que nós pecamos. O pecado é uma cilada. Não foi assim que Deus criou no início. No início não foi assim. Deus criou o homem e a mulher para adorar a Ele, para servi-lo. E depois Adão e Eva tiveram as consequências. Satanás também foi punido. Satanás também foi punido. A serpente rastejará e do pó viverá. O pó significa do pecado. A serpente é alimentada dos nossos pecados. Quanto mais você pecar, mais Satanás cresce na tua vida. Repreenda este mal da tua vida, meu irmão, minha irmã. Se renda ao Senhor Jesus. Está escrito na palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Resisti orando, santificando, andando com Deus como andou Enoque. E aí sim o diabo fugirá de vós. E Deus deu a punição para eles. Deus os puniu. E quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, aqui no versículo 7, diz que eles colheram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O homem, quando está longe de Deus, ele passa a se esconder através dos vícios do mundo. Ele pega as folhas que não é mais folhas de figo, mas às vezes é uma folha, uma seda, e enrola um cigarro de maconha e fuma aquele cigarro de maconha para satisfazer o seu desejo egoísta. Ele quer alimentar o seu ego, ele quer sentir o prazer do pecado. Mas Deus não te chamou para isso, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para adorar a Ele. Adorarás somente ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo as suas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não a droga, não um cigarro de maconha que te leva para o inferno. Deus não te chamou para você adorar um cigarro de maconha. Joga isso fora, meu irmão, minha irmã. Antes que esta erva ceife a tua vida. A palavra de Deus diz que os lábios da mulher alheia, estranha, adúltera, destilam favos de mel, mas o fim é amargoso como o absinto. Parece que a droga ela te deixa satisfeito neste momento, mas o fim é amargoso como o absinto. Deus não quer que você vá para esse lugar de tormento. Deus não te chamou para ir para o lago de fogo e enxofre. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Não foi para o ser humano. O ser humano que está indo para lá porque quer, por livre-arbítrio, por livre escolha, porque amaram mais as trevas do que a luz. E fizeram folhas de figo para tentar se esconder de Deus. Quantas pessoas que se escondem de Deus. Quantas almas que estão angustiados, que estão deprimidos, sofrendo, abatidos, sem dinheiro, sem um lar para morar. Por que você está nessa situação? Porque você está se escondendo do teu Criador, porque você não cede a Deus, porque você não rende o teu coração a Deus. Aí você sofre, aí você padece, aí você usa essas folhas de figo, e Deus quer cobrir o teu pecado, Deus quer perdoar o teu pecado, Deus quer colocar em você, meu irmão, minha irmã, não folhas de figo, mas uma veste feita com peles. Sabe qual é a pele? Simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, simboliza o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus representa o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele que quer te cobrir com o seu sangue, é Ele que quer te salvar. Jesus morreu na cruz, meu irmão, minha irmã, para nos dar a vida eterna, só que esta vida, para você recebê-la, você tem que deixar o pecado. Você tem que vir para a casa de Deus. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Deus quer tirar você desta vida. Hoje você está nessa situação. Talvez você esteja até morando na rua. Talvez você chegou nesse fundo do poço. Ou você mora, às vezes até num barraquinho humilde, num lugar tão simples, mas você não tem cedido à voz de Deus que tem falado com você no teu coração. Você tem endurecido o teu coração. Se você endurecer o teu coração, Deus não tem como entrar. Você está zangado com Deus. Você sente raiva de Deus. Sabe por quê? Porque teu coração está duro. Porque você não quer se entregar a Ele. Você está se escondendo do teu Criador. Você está atrás das árvores deste mundo. Você está atrás de um copo de cerveja se escondendo. Você está atrás de um copo de pinga, de cachaça, de vinho. Você está se escondendo através disso. Você está se embriagando, sabe por quê? Porque você não tem alegria. Você se embriaga. Você se embriaga deste mundo, deste vinho que está te levando ao abismo. Você está se escondendo do teu Criador. Você está se escondendo de Deus. Essas lágrimas que caem dos teus olhos, essas lágrimas que caem dos seus olhos, é o Espírito de Deus tocando no teu coração. É o Espírito de Deus trabalhando na tua vida, porque esta palavra ela é viva e eficaz, ela é uma espada de 2 fios, ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Deus está te chamando. Não resista ao Espírito Santo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus hoje. Entrega a tua vida. A árvore da vida, meu irmão, minha irmã, está guardada em Apocalipse capítulo 22. Em Apocalipse capítulo 22, a árvore da vida está guardada. Ela está ali. Ela está te esperando. Deus tem uma vida eterna para te dar. Troque este mundo por ela. Deixe esse mundo pela vida eterna, por Jesus Cristo. Deixe esse mundo por Jesus. Ele te ama.
Ele entregou a sua vida por ti, há 2014 anos atrás. Ele morreu no madeiro da cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem a vida para te dar. Não se importe, meu irmão, minha irmã. Não se importe se estão zombando de você. Não importa se estão zombando de você porque você abraçou a fé de servir ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia. Não tenha vergonha de mostrar a tua fé. Não tenha vergonha. Não se esconda de Deus. Confesse o teu pecado ao Senhor. Quando Adão e Eva confessaram os seus pecados a Deus, Deus os perdoou e os cobriu novamente com peles de animais. Só que Deus, Ele é justo e Ele os expulsou do paraíso, porque a palavra de Deus não volta vazia. Uma ordem de Deus é cumprida. Deus cumpre a sua justiça. Deus não falha. Ele é perfeito. Deus é perfeito. E os expulsou do paraíso e colocou os querubins para guardar o paraíso, a guardar a árvore da vida. Essa árvore está guardada, meu irmão, minha irmã. Ela está na Nova Jerusalém. Deus quer te dar a vida eterna, mas você deve vir urgente, correndo para os braços do Senhor Jesus, na igreja, na casa de Deus. Vá à casa do oleiro e Deus falará contigo. Deus te lapidará como lapida um diamante. Deus irá trabalhar na tua vida como o ourives trabalha com o ouro, com a prata. Deus vai lapidar a tua vida. Não tente você mesmo largar das drogas. Não tente você mesmo largar do cigarro, da bebida alcoólica, mas vai à casa do oleiro. Vá na casa de Deus. Vá na igreja, na casa do Pai. E lá Deus vai trabalhar na tua vida. Adão e Eva fizeram folhas de figo. E isso não foi suficiente. Não é a tua força, meu irmão, minha irmã. Não é a tua força que vai te fazer vitorioso, mas é a força de Deus. É Deus. É Deus que nos dará força. É Deus que nos dará vitória. É Deus que vai transformar a tua vida. É o Senhor Jesus que vai transformar a tua vida. Não é você. É Deus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei com ele e cearei ele comigo. Jesus quer cear na tua vida. Jesus quer fazer morada no teu coração. Ele te chama. Vá à casa do Pai. Hoje. Não deixe para amanhã. Vá hoje, antes que seja tarde. Antes que despedace o copo. Antes, meu irmão, que seja tarde demais para você. Vá na casa de Deus hoje. Hoje. E Deus transformará a tua vida. E Deus vai te dar vestes novas, como Ele fez na vida do filho pródigo. Deus deu vestes novas para o filho pródigo. E Ele quer te dar vestes novas. Uma veste santa. Ele quer fazer de você uma pessoa santa. Um servo de Deus. Um praticante da justiça de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Meu Deus, Pai da glória, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Somos obras da Tua mão, Senhor. Somos feitura Tua, Senhor. Somos feitos à imagem e semelhança Tua, meu Pai. A Deus, ó Senhor, lembra-te, meu Pai, desta palavra. E o Senhor passeava à tarde naquele jardim e visitava Adão e Eva. E eles caíram em transgressão. Senhor, ó Deus meu, e nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, o Teu socorro. Ó Deus, salva estas almas,
Salva estas vidas, Senhor, que ouviram a Tua palavra. Ó Deus, faz uma obra de libertação. É só o Senhor que pode libertar este meu irmão, esta minha irmã desses vícios. Deus, liberta, meu Pai, das drogas. Liberta, Senhor, deste ódio que está no seu coração. Liberta, meu Pai, do caminho errado, do caminho mau. Ó Deus, entra com a libertação em cada vida que ouviu esta palavra. Senhor, é a Tua palavra, não é a palavra do homem, mas é a Tua santa e fiel palavra. Senhor, quantas almas que estão colhendo espinhos e abrolhos, quantas almas que estão oprimidas, meu Pai, como os filhos Teus, que eram oprimidos pelos midianitas e amalequitas. Senhor, ó Deus, tem piedade destas vidas. Ó Senhor, ó Deus, o Senhor diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, meu Deus, alivia o fardo dessas pessoas. Alivia, Senhor, este cansaço, esta opressão, esta pessoa que não tem mais paz. Deus, concede a Tua paz. Concede, meu Pai, esta paz que excede todo entendimento neste coração amargurado, atribulado, cansado, sobrecarregada. Ó Deus, esta pessoa não sabe o que fazer, não tem direção nenhuma. Esta pessoa se humilha diante de Ti, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, pedindo ao Senhor uma direção, uma confirmação. Senhor, confirma, Pai, esta vida. Confirma através de sonho. Confirma através da Tua palavra. Confirma através dos Teus servos na Tua casa. Deus, ajuda estas pessoas. Ajuda estas almas. Ajuda este meu irmão, esta minha irmã, que estão enfermos, meu Pai, cansados, abatidos. Liberta, Senhor, das enfermidades. Opera, Senhor Deus. Envia os Teus anjos para socorrer todas estas almas, para suprir as suas necessidades, para dar à luz, Senhor, a direção para essa pessoa resolver os seus problemas. Ó Deus, abençoa o emprego, meu Pai. Abre portas de emprego nestas vidas. Ó Deus, socorre esses que estão atribulados. Prepara, Senhor, uma casa para este que não tem onde morar, que mora na rua. Mas, Senhor, eu te peço, primeiro o Senhor venha salvar, porque a salvação é melhor do que a vida. A salvação é melhor do que todo o ouro e toda a prata deste mundo. Salva, meu Pai, estas almas, quebranta estes corações, despedaça todo o jugo, quebra todo o ferrolho de ferro, corta todo o laço do passarinheiro. Senhor, repreenda todos os espíritos malignos que têm oprimido estas vidas, que saiam todos os espíritos malignos dentro deste lar, que o Senhor, meu Deus, venha enviar a Tua paz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Envia, meu Pai, o socorro nestes lares, na vida de cada um, e os abençoa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tu estás muito triste, infeliz, sem saber o que fazer, sem coragem para continuar. Se tua carga está muito pesada, e se tu não consegues mais, já não achas mais solução, meu amigo, Cristo é tua salvação. Cristo te chama, Cristo te ama, Ele está pronto a te ajudar. Cristo é perdão, Cristo é amor, Cristo vai mudar teu coração. Se há problemas que te querem destruir, não te esqueças que com Cristo tudo
é possível, Ele é o poder que nos dá força. É a força que nos conduz, é a esperança da vida. Ilumina o teu caminho, é tua luz. Cristo te chama, Cristo te ama, Ele está pronto a te ajudar. Cristo é perdão, Cristo é amor, Cristo vai mudar teu coração. Vem, Ele quer o teu bem. Vem, Ele espera para te abraçar. Sim, quer que tu fales tudo que te angustia, mesmo se não tens vontade de orar. Cristo te chama, Cristo te ama, Ele está pronto a te ajudar.